Galerinha, bem-vindo a mais uma videoaula com o professor Rodolfo. É matemática na veia, hein? O tema de hoje é super legal. Números primos e números compostos. Olha aí, ó. Dica. Depois do vídeo, não se esqueça, hein, de curtir aí o nosso canal no YouTube. Pode se inscrever, pode compartilhar para os amigos, ativa o sininho para estar recebendo aí os avisos dos novos vídeos do professor, tá bom? Então vamos lá, pessoal? Todos preparados? Vamos à aula? Por que o número é chamado de composto? Muito simples, pessoal. O número é chamado de número composto quando ele tem mais do que dois divisores. Olha que legal. Quando o número tem mais do que dois divisores, ele é chamado de composto. Eu dei aqui 3 exemplos de números compostos. Olha lá. Exemplo A. Divisores do número 4. Esse D aqui significa divisores. E o número é o número que eu quero encontrar os divisores deles. Então, olha, quero o divisor do número 4. Quem são os divisores do número 4? O 1, o 2 e o 4. Portanto, o número 4 tem quantos divisores? 3 divisores. Olha lá, possui 3 divisores. E a letra B? Eu quero os divisores do número 6. Quem são os divisores do número 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Portanto, o 6 possui 4 divisores. Professor, quem são aí os divisores do número 10? Simples. O 1, o 2, o 5 e o 10. Portanto, o número 10 possui 4 divisores. Lembrando que divisores são aqueles números que dividem o 10 em partes iguais, sem sobrar resto. Tá bom? E tem que ser o número inteirinho também. O número 1, 2, 3 e 6 são divisores do 6. Por quê? Porque eles dividem o 6 em partes iguais. E o número 1, 2 e 4 são divisores do 4, porque ele divide o 4 em partes iguais. Portanto, esses 3 números são chamados de números o quê? Compostos. Por quê? Porque eles possuem mais do que 2 divisores. Olha lá, esse aqui possui 3, esse 4 e esse 4. Agora, olha que interessante, pessoal. Vocês percebem que o número 1 tem os 3? Isso quer dizer o quê? Que o número 1 é divisor de todos os outros números. De todos os números que você pode conhecer, o número 1 é divisor. E você percebe também que você tem um número aqui no finalzinho que é igual ao número que você iniciou. Olha lá, tem o 4 e tem o 4. Tem o 6 e tem o 6. Tem o 10 e tem o 10. O que isso quer dizer? Que todo número é divisível por ele mesmo. Então o 6 também é divisível por 6 e o 10 também é divisível por 10. Então o 1 é divisor de todos os números e todo número é divisível por ele mesmo. Interessante, né, pessoal? Agora, pessoal, nós vamos para o número primo. E olha só, o número primo. Nós vamos para o número primo. Pô, professor, quando que um número é primo? Olha lá, pessoal, um número é primo quando ele tem apenas 2 divisores. Olha lá, número primo é um número com apenas 2 divisores. E quem são eles? O número 1 e ele mesmo. Olha que interessante, hein? Aí eu dei 3 exemplos aqui. Olha lá, quem são os divisores do número 2? Ou seja, quem são os números que conseguem dividir o 2 em partes iguais? Só o 1 e o 2. Olha lá, o 1 e ele mesmo. Olha lá, o 2 não é ele mesmo? O 2 aqui, ó. Olha que legal. Quem são os divisores do 3? O 1 e ele mesmo. E quem é o divisor do 11? O 1 e ele mesmo. Então, todos os números, pessoal, que só possuem 2 divisores, 2, e esses divisores é o 1 e ele mesmo, esses números são chamados de quê? Primo. Portanto, o número 2, o número 3 e o número 11 é considerado número primo. Percebem a diferença do número primo para o número composto? O número primo só possui 2, olha lá, possui apenas 2 divisores. O número composto possui mais do que 2. Muito interessante, né, pessoal? Número primo. Fica aí na cabeça para a gente não esquecer nunca mais. Agora que a gente já sabe o que é um número composto e o número primo,
eu vou propor aqui uma atividade para a gente fazer juntos, rapidinho. Olha lá. Encontre os divisores do número 2 ao 20 e diga se eles são primos ou compostos. Então, pessoal, olha lá. Eu vou fazer os divisores e depois eu digo se é primo ou composto, tá bom? Vamos lá. Quem é o divisor do 2? Vamos lá. O 1 e o 2. Só isso, não existe outro número que divide o 2. Só o 1 e o 2. Quando um número é divisível apenas por dois números, o 1 e ele mesmo, esse número é o que, pessoal? Primo. Tá certo? Agora vamos para o 3. Quem é o divisor do 3? O 1 e o 3. Portanto, o 3 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Primo. E o divisor do 4? O 1, o 2 e o 4. Opa! Não é primo, porque o primo só é divisível por 2. O 1 e ele mesmo. Quando é divisível por mais do que dois números, esse número é chamado de quê? Composto. E o 5, professor? O 5 só divide por 1 e por 5. Portanto, ele é primo. Tá certo? E o 6? Por 1, por 2, por 3 e por 6. Ó, é divisível por mais do que dois números. Então, ele é o quê? Composto. Tudo bem? E o 7? Quem é que divide o 7, pessoal? O 1. Tá certo? E depois do 1 é só o número 7. Tá certo? Portanto, o 7 só tem dois divisores, o 1 e ele mesmo. Quando acontece isso, ele é chamado de quê? Primo. E o número 8? O número 8 é divisível por 1, 2, 4 e o 8. Portanto, ele é chamado de quê? Composto. E o número 9? Por 1, por 3 e por 9. Mais do que dois números. Composto. E os divisores do 10? 1, 2, 5 e 10. Ó, mais do que dois números. Composto. E o 11? Só é divisível por 1. E depois do 1, só o 11. Portanto, o 11 só é divisível por 1 e por ele mesmo. Quando isso acontece, ele é chamado de primo. Muito interessante, né, pessoal? Mas eu falei que é pra gente achar do 2 ao 20. Então, tem mais um pouquinho aqui. Vamos lá. Olha lá. E os divisores do 12? 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Olha, o 12 tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6 divisores. É mais do que 2, então é composto. E o 13? Só por 1 e por ele mesmo. Primo. E o 14? Por 1, 2, 7 e 14. Composto. Estão entendendo a diferença? O primo só é divisível por dois números, o 1 e ele mesmo. E o composto é divisível por mais do que dois números. E o 15? Por 1, 3, 5 e 15. Composto. E o 16? Por 1, por 2, por 4, por 8 e por 16. Portanto, é composto. E os divisores do 17? Ou seja, quais são os números que dividem o 17 em partes iguais? Só o 1 e só o 17. Não existem outros números entre 1 e 17 que dá para dividir o 17 em partes iguais sem sobrar resto. Portanto, se só é divisível por 1 e por ele mesmo, chamado de primo. E o 18? Por 1, 2, 3, 6, 9 e 18. Olha quantos divisores tem o 18, pessoal. Um monte, mais do que 2. Portanto, ele é chamado de composto. E o 19? Por 1. Olha lá, o 1 está em todos, né, pessoal? E depois do 1, eu só consigo encontrar outro divisor por 19, que é ele mesmo. Não tem mais. Então, ele é quem? Primo. E o 20, por fim, é o 1, 2, 4, 5, 10 e 20. Muito mais do que 2, né? Portanto, ele é chamado de quê? Composto. Olha que interessante, pessoal. Muito legal, hein? Número primo, quando tem apenas dois divisores, o 1 e ele mesmo. Número composto, quando tem mais do que dois divisores. Muito legal, não é mesmo? Ó, eu vou ficar aguardando vocês para o próximo Papo Matemático, hein? Muito legal, né? Gostei, eu sou
super ligado nesse tal de números compostos e números primos. E eu nunca imaginei que eu ia ter um número que fosse primo, parente. Veja só que loucura, né, pessoal? Vamos ficando por aqui. E para vocês eu deixo o meu muito obrigado do professor Rodolfo.